E não é que a família do ministro Moraes agora quer intimidar senadores da República com processo judicial? Pois bem, saiu agora à tarde, na Folha de São Paulo, hoje, dia 16 de março, que o escritório de advocacia da esposa do Moraes vai processar o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, e pedir uma indenização a ele por ele ter dito que há indícios de circulação de dinheiro que teria passado por altas autoridades do judiciário, inclusive, e que poderia ter relação com o crime organizado. Bom, eu vou te contar agora o que disse o senador Alessandro Vieira e onde que vai acabar essa história. Claro, como sempre, no Brasil acaba em censura. Mas eu vou te contar o passo a passo disso. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que você, antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like, deixe o seu joinha. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo a ser distribuído para mais pessoas. Disse o senador Alessandro Vieira em entrevista para o SBT News, entre aspas, estou lendo: você tem apurações em andamento que apontam a chegada de recursos de grupos organizados, como o PCC, no Brasil. E aí ele diz ainda uma outra coisa: você tem indicativos de pagamentos a autoridades de diversos poderes, servidores públicos de carreira, políticos, eventualmente pessoas ligadas ao judiciário, disse o senador. E aí depois, em um outro trecho dessa entrevista, ele menciona literalmente os ministros Dias Toffoli e Moraes e diz que não tem ainda certeza de que circulação para esses dois ministros ou seus familiares, a circulação de dinheiro que passaria, o que as informações dizem que passou por eles, seria ilícita. E por isso ele precisava investigar, os ministros precisavam investigar o caso na CPI do crime organizado. Senhores, qual é o problema de dizer isso? Primeiro, que enfim, me parece que é uma fala totalmente republicana. É um senador da República querendo dizer que teve uma informação. Ele não pode ter informação. Nos contando por que ele teve essa informação e que informação que foi essa que ele teve. Ele não pode nos dizer qual a informação. E contando por que ele quer justificar a existência de uma CPI do Master. E nos contando porque ele quer justificar uma CPI que investigue os ministros Toffoli e Moraes. E como é que ele vai justificar? Então uma pessoa chega no jornalista, vira para ele e fala: por que o senhor quer investigar os ministros Toffoli e Moraes? Não posso dizer. Eu tenho uma informação, mas se eu disser a informação eu vou ser processado. Ah, sério mesmo? Jura por Deus? Um senador da República tem uma informação, quer investigar a informação que diz respeito, eventualmente, diz ele, eventualmente, a ministros, e ele não pode falar. Não pode falar porque é processado. Fora que parlamentares têm imunidade total, absoluta, explicitada pelo artigo 53 da Constituição. O artigo diz claramente: quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis, civil e criminalmente. Então joga fora o artigo 53 e emudece o senador, e impede que ele conte pra gente a informação que ele tem e por que ele quer, afinal de contas, investigar na CPI do crime organizado o judiciário, inclusive ministros. Não pode dar essa informação. Ele precisa ser silenciado. Me parece que é exatamente isso que quer, nesse caso, lamentavelmente, os ministros do STF e os seus familiares. Querem silenciar o Congresso, silenciar um senador que tem a função de falar e de nos contar o que está fazendo. Tem, inclusive, o dever de fazer isso. É lamentável, mas nesse país, tudo que está errado se cura com censura. Tudo que está errado se silencia, se põe debaixo do pano, se põe debaixo do tapete. Isso precisa acabar. E isso precisa acabar. Aliás, me espanta muito que o escritório da esposa do Moraes não tenha atravessado uma petição para o próprio marido, pedindo que ele incluísse o senador no inquérito das fake news e fizesse busca e apreensão e prendesse o senador, como fez aí o Moraes na semana passada com o jornalista do Maranhão. Olha, vocês estão de brincadeira, viu? É realmente uma piada esse país. Se você gostou dessa análise e gosta dos meus vídeos, eu tenho um convite a te fazer. Entra na descrição do vídeo e clica no link que você vai encontrar lá. Você vai se deparar com a Bússola. A Bússola é a minha comunidade. Entre, veja o que é, descubra, você vai gostar.
e venha fazer parte.